Amados e queridos irmãos, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o vosso amado irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias, cooperador do Evangelho de Cristo. Quero aqui estar relatando aos amados irmãos que vão ouvir esse testemunho, um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho e do que Deus fez e o que tem feito na minha vida. Também quero relatar nesse testemunho algumas coisas sobre a oração em línguas, coisas que Deus já fez na minha vida através do orar em línguas. Eu nasci em Governador Valadares, estado de Minas Gerais, em 24 de outubro de 1995, mas desde o primeiro dia de vida eu vivi em Periquito, também lá no estado de Minas Gerais. Desde criança eu sempre fui visto como uma pessoa diferente, tanto que os médicos, psicólogos me enviaram para centros especiais, que achavam que eu tinha algo diferente. Há até um preconceito em contar sobre isso, hoje falar sobre isso no Brasil, mas havia um preconceito ainda maior no passado a respeito. Eu sofri bullying na infância na escola, chamado de doente por garotos mais velhos e valentões. Desde criança eu sempre gostei muito de ler. Eu apresentava uma inteligência fora do normal. Aprendi a ler com 2 anos de idade, escrever com 4. Com 4 anos eu lembro que eu tinha o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Novo Testamento dos Gideões, pequeno, de capa azul. Hoje eu tenho 2 daquele, mas em tamanho maior. Com 4 anos eu lia o Novo Testamento. Com 5 anos eu ganhei uma Bíblia completa do meu pastor, então, na época. E eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu pedia muito para o meu pastor: pastor, eu quero me batizar nas águas, pastor. E ele dizia assim: quando você tiver 14 anos, eu vou te batizar. E eu lembro que desde pequeno eu sempre gostei muito de frequentar culto de doutrina nas terças-feiras. Eu não vou citar o nome da igreja por ética aqui, mas eu sempre ia com a minha avó na doutrina. Na época se chamava o culto de estudo bíblico. Como eu disse, eu nasci em 95, para 5 anos, como outubro, 2000, 2001. Eu frequentava, naquela época ainda, a igreja andava na sã doutrina. Todas as igrejas pentecostais andavam na sã doutrina. E eu e a minha avó frequentávamos, íamos nos estudos bíblicos. Eu lembro que muitas perguntas que o pastor fazia, porque antigamente o estudo bíblico não era como é hoje. Hoje colocam um microfone lá e é uma pregação, né? Mas no passado, pessoas podiam participar do estudo bíblico, era posto uma mesa, né? E as pessoas argumentavam ali, elas conversavam a respeito da palavra, todos podiam participar, como diz a palavra: todos podeis profetizar, para que todos sejam edificados, 1 Coríntios 14. E com 5 anos de idade eu ganhei uma Bíblia completa do meu pastor. E eu sempre fui uma criança que acompanhava muito minha avó, como eu disse, aos cultos de doutrina. Aos domingos, eu me lembro que eu ia para a igreja levando uma fita cassete do Oséias de Paula, 100 ovelhas, gravador Estrela da Manhã, na qual eu cantava esse hino todo domingo. Todo domingo eu me lembro de cantar esse hino. E tem no meu canal um testemunho que eu gravei, que quando eu sofri uma gagueira terrível, um trauma emocional, Jesus me curou dessa gagueira. Mas na época eu tinha uma gagueira violenta, terrível, e ao gravar esse testemunho eu citei esse fato e eu comecei a chorar, porque é algo que sempre me emocionou quando eu louvava esse hino bem antigo. E sempre que eu tenho a oportunidade de pedir um hino em alguma rádio, alguma coisa, eu peço sempre esse hino. Eu gosto de ouvir ele.
na qual eu cantava todo domingo, pois me era dada a oportunidade para louvá-lo. Mas no passar dos anos, com o passar do tempo, eu fui me afastando da casa de Deus, por causa de paqueras, ficar correndo atrás, como todo adolescente, né? Ficar correndo atrás das moças, assim, para querer paquerar. Antigamente ainda tinha alguma decência na paquera, né? Hoje em dia as coisas pioraram muito, mas antigamente você ainda podia, de certo modo, cortejar a pessoa. Era algo até que você tinha que pedir permissão os pais da moça para namorar ela. Hoje as coisas estão de qualquer jeito, mas enfim, eu fui deixando de ir à igreja por causa de paqueras, me afastando, futebol. Eu comecei a faltar nos cultos da igreja para ficar jogando bola. Tinha uma praça perto de casa e eu deixava de ir na igreja. Muitas vezes deixei de ir na igreja. Tinha 2 igrejas na minha cidade, eu frequentei as 2 daquela cidade e eu deixava de ir à igreja tanto em uma como depois quando eu passei para outra também, para ficar jogando futebol. Por isso que o futebol afasta as pessoas da casa de Deus, afasta as pessoas da presença de Deus. Não só na casa, você pode estar na casa de Deus, mas afastado da presença dele. E fui me afastando, me viciando em jogos também de computador, jogos de estratégia, jogos que tem matança, morte, carnificina de espada, de guerra de civilizações. Fui deixando de ir à igreja até que num acontecido, Deus me livrou da morte e com 14 anos eu vim para o estado de São Paulo, em dezembro de 2009, 22 de dezembro de 2009. No ano de 2010, correu tudo bem, eu voltei para Jesus no início do ano. Eu me lembro que eu não gostava de ir à igreja, eu não gostava, e muitas vezes ainda adolescente, com 14 anos, eu vou contar até uma coisa engraçada, eu me escondia debaixo da cama, muitas vezes, para não ser visto, para não poder ir à igreja. Eu era meio que levado à força. Voltei para Jesus no início daquele ano. E eu quero relatar aos amados e queridos irmãos como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu quero relatar aos irmãos, aos amados e queridos que escutarão essa gravação desse testemunho, como eu recebi esse dom maravilhoso da parte de Deus, como eu recebi essa bênção, como eu recebi essa dádiva, porque a palavra diz, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A palavra é clara que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero relatar aqui o testemunho. Para mim tem sido uma bênção ministrar poder e unção às pessoas através dos meus devocionais, e seja em vídeo, áudio, escrito. E assim as pessoas têm compartilhado, curtido, dado like, me abençoado, incentivado para que o ministério da palavra que Deus tem me dado ao longo desses anos vá longe. E agora eu quero contar um pouco do meu testemunho de batismo com o Espírito Santo, para que vocês se familiarizem mais comigo e com o meu testemunho. Como eu disse, nasci num lar assembleiano. Um tio meu também era cooperador. A minha avó sempre louvou no círculo de oração. A minha tia, um vaso poderoso nas mãos de Deus, sempre foi usada também no louvor, departamento de escola bíblica. Aliás, todos os meus familiares que são cristãos sempre foram professores de escola dominical. É uma tradição na família. E na minha casa eu sempre fui incentivado a ir para a igreja, ser criado na igreja. E como eu disse, quando eu tinha meus 6, 7, 8 anos de idade,
Era comum eu chorar naqueles cultos pentecostais antigos, que era cheio do poder divino. Eu me lembro que muitas vezes eu chorava assim e pensava, eu dizia para minha avó, eu fui batizado com o Espírito Santo. Minha avó dizia, não, você foi alegrado. Você falou em línguas? Não, então você foi alegrado. Então eu senti a presença de Deus com meus 6, 7, 8 anos de idade. Eu digo isso porque a igreja pentecostal, em geral, todo o cristianismo perdeu a essência. Porque hoje nós estamos vivendo os tempos da igreja de Laodiceia. E a mornidão penetrou de tal modo nas igrejas que não há respeito nem nos pastores. A palavra diz que o julgamento, 1 Pedro 4,17, que o julgamento ele deve começar pela casa de Deus. Então eu chorava e dizia para minha avó, né? Vó, eu fui batizado com o Espírito Santo. E ela sempre, ela acabava com a minha alegria dizendo, né? Que eu sempre fui alegrado. Eu ficava frustrado e na minha casa, na minha cama, eu ficava perplexo. Como eu disse sobre a Bíblia, e eu ganhei com 5 anos, terminei de ler aos 7, e ali eu lembro de ter lido: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11, ver também Marcos 1,8, Lucas 3,11, João 1,33 e Atos 1,5. Isso foi dito por João Batista. Mas eu fui me juntar de verdade a uma igreja mesmo, como eu contei, com 14 anos, quando voltei para o Pai. E eu quero relatar agora sim, a minha experiência de batismo com o Espírito Santo. Era um sábado, 27 de março de 2010, e as caravanas da igreja tinham ido para uma cidade aqui próxima da minha, chamada Analândia, uma cidade aqui próxima para um congresso de irmãs, congresso de ciclo de oração. E eu fui ali querendo desistir de tudo, porque muitos me perseguiam, porque eu estava começando a me firmar na fé, eu tinha me convertido, eu estava naquela fome e sede de orar, e até gerando um certo preconceito das pessoas de ser chamado de fanático. Eu queria desistir de tudo, passava uma luta exterior. Enquanto eu estava lá, eu fiquei fazendo algazarra pro lado de fora com a criançada, adolescentes da minha idade, ou de até pouco menos, de 11, 12, 13 anos, brincando, correndo, brincando de pique-esconde. Para um adolescente de 14 anos, na época, isso era normal. Então, me divertindo ali. Mas na hora da palavra, a minha atenção se voltou para dentro. Na verdade, bem antes, a igreja estava cantando o louvor santo do Voz da Verdade. E eu parecia ouvir uma congregação de anjos cantarem mais ou menos assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai. E eu comecei a cantar junto, me envolvi no espírito ali que desceu sobre a congregação. Aí o pregador, um certo senhor, que eu não vou citar o nome dele aqui, nunca mais o vi, eu vi uma vez só na vida, mas eu lembro o nome dele, mas não vou citar. Por isso eu creio com mais convicção que Deus usou ele. Começou a pregar sobre a mensagem de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 28, os 4 animais, que simbolizam ali os 4 evangelhos, que também simbolizam o evangelho pleno, que Jesus ele veio para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar, e ele voltará. E aquilo foi me envolvendo. Eu estava gostando da explicação dos símbolos que cada um dos 4 animais representava, qual evangelho eles eram, o que significava. Aí o pastor fez um apelo, como todo pastor antigo. Os pastores antigamente faziam apelo: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Todo culto acontecia isso. Vem aqui pra frente, vamos orar. E eu fui movido por algo assim, que hoje creio que é o Espírito de Deus. Quando ele começou a orar, uma nuvem de glória desceu sobre mim. Eu não esperei nem ele pôr a mão na minha cabeça, eu já comecei a orar.
Eu comecei a falar em línguas e falei por uns 25 minutos, que foi o tempo da ministração. Quem estava sendo batizado era levado para a tribuna. Eu lembro que o pastor pedia: quem está sendo batizado, leva para a tribuna, leva para cima, leva para cima. E foram me levando, 2 obreiros foram me levando até os presbíteros, que me colocaram as mãos na cabeça e foram orando. E fui levado e comecei a profetizar para uma jovem. Isso eu também me lembro. Que eu nunca conheci, também nunca mais vi. Foi algo tremendo. Quando eu voltei a mim, eu parecia que eu tinha tomado banho com roupa. Tinha sido uma descarga de poder, uma presença tremenda do Espírito Santo. Na volta, eu fui voltando da cidade de Analândia até o bairro onde eu moro aqui, chamado Vila Santa Fé. Eu fui voltando orando em línguas. A partir dali, minha vida de oração, em geral, minha vida cristã mudou. No dia seguinte, eu comecei a orar muito. Se eu orava muito antes, eu comecei a orar muito mais ainda. E eu havia sido selado com o Espírito Santo da promessa, como diz lá em Efésios 1:13. E se seguiram muitas experiências com Deus, que eu vou relatar algumas outras aqui. E Deus tem me usado para abençoar vidas, e isso que tenho feito. E voltando aqui, agora contei um pouco do testemunho do batismo com o Espírito Santo. Logo após isso, durante todo o ano, eu passava noites, e Deus nesse ano me deu o dom de sonhos proféticos. No ano de 2010, Deus me deu o dom de sonhos proféticos. Eu dormia à noite, sonhava, e passava noites inteiras em oração, dizendo: Senhor, eu quero pregar sua palavra, eu quero pregar sua palavra. Eu era muito tímido, irmãos, para falar. Quando eu pegava o microfone, eu falava: Deus fará coisas grandes nesse lugar, Deus fará coisas grandes nesse lugar. Só isso que eu sabia falar. Mas em agosto desse ano, eu lembro que eu estava num culto de jovens, e o pastor, e dois cultos, nós sentimos uma presença muito grande no congresso. Havíamos jejuado e orado por aquele congresso, em consagração durante um mês inteiro de oração. E no último dia, como a palavra fala lá em João 7,38, né? No grande dia da festa, o último dia, né? Jesus se aproxima e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E o pastor me chamou no meio da multidão: jovem, vem aqui. Eu olhei para o lado, disfarçando, sabia que era eu, mas pensei, fingi, despistei que era outro. Ele disse: é você mesmo. Aí me cutucaram, subi no altar. Tinha muito temor e tremor para subir no altar, para subir na plataforma naquele tempo. Hoje se sobe de qualquer maneira, de qualquer jeito. E durante todo aquele ano, eu passava noites inteiras em oração, clamando: Senhor, eu quero pregar sua palavra, eu quero pregar sua palavra, Senhor. Eu molhava o chão do quarto com lágrimas, pedindo Deus para pregar sua palavra. E ele disse assim: filho, assim diz o Senhor, eis que eu tenho ouvido e visto o teu clamor, eis que eu tenho ouvido as tuas lágrimas, e você tem pedido: Senhor, eu quero pregar a sua palavra. E eis que eu te digo, eis que eu te levarei diante de multidões. Naquele momento eu caí de joelhos prostrados ali, chorando na presença de Deus. Foi algo tremendo. Um jovem de 14 anos ouvir que Deus o levará diante de multidões. E hoje, em parte, pelas visualizações dos vídeos que Deus me usa para gravar, eu estou vendo essa palavra ser levada onde eu não estou chegando, a minha voz está chegando e alcançando multidões. E fui batizado nas águas naquele ano também, em 27 de novembro de 2010. Durante aquele ano, ainda no final do ano, depois dessa profecia, houve uma que me desequilibrou. Um falso profeta, por isso você tem que examinar todas as profecias. Um profeta disse que em 30 dias Deus ia fazer algo na minha vida. Eu esperei 30 dias, não aconteceu nada, e eu fui para outra denominação. E ali, frustrado, depois decidi voltar
para a igreja, não queriam me batizar nas águas, não queriam que eu me batizasse, porque eu peguei o discipulado do batismo pela metade, mas enfim, por voto da maioria dos presbíteros, eu fui batizado em 27 de novembro de 2010. Porém, nesse ano, eu comecei a apresentar um desequilíbrio emocional, um fato que levou assim meus pais a buscar uma ajuda psicológica para mim. Corria de um lado para o outro, corria para psicólogos, e tem aqui na cidade o Centro de Referência à Infância, Criança e Adolescente, o CRICA. Eu era levado ao CRICA, eu era levado ao atendimento infantil psicológico, era levado a muitas pessoas, a médicos, e até que descobriram. Fui a vários psicólogos até que em maio de 2011, com 15 anos e meio, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo. E o mais chocante para mim foi saber que aquilo, nas palavras da psicóloga, era incurável. Fui diagnosticado pela maior referência no assunto aqui no país. Eu não vou mencionar o nome por ética, mas aquilo mexeu muito comigo, negativamente. Eu comecei a me tornar revoltado, agressivo, muitas vezes querer ser agressivo com meus pais, meus avós, a ponto de esconder os remédios de mim. Tentei tirar minha vida 2 vezes, me automedicando, me cortando. Eu já não tinha esperança, e eu comecei a me envolver com esoterismo. Cheguei a estudar cabala judaica, pensamento positivo, física quântica, muito revoltado. Queria preencher o vazio da tristeza com a prática de algo. Eu nunca fui viciado em coisa como bebida ou drogas, por exemplo, mas cheguei a escutar músicas do Raul Seixas com 16 anos. Lutei contra o pecado sexual desde os 12 anos, problema de todo rapaz e algumas moças, eu não tenho vergonha de dizer, mesmo frequentando a igreja. Porque, como eu disse, você pode estar na igreja, mas não estar na presença de Deus. Até que numa sexta-feira do ano de 2011, eu procurando uma igreja que pregasse avivamentos daqueles de tenda de lona antigo, porque eu tinha lido no livro de um pastor muito conhecido, pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Ele fala que pregava em tendas de lona. Outro pastor também americano falava que pregava em tendas de lona. Eu falei, eu quero ser que nem esses pastores, eu quero ser que nem esses pregadores. E eu vi uma igreja aberta que pregava esse tipo de avivamento. Não era uma igreja de lona, era um templo, mas começou com esses avivamentos nos anos 50 aqui no Brasil. E depois de muita relutância eu entrei. O pastor, que hoje é meu pai na fé, ele estava esperando as pessoas chegarem para começar o culto. Tinha 2 ou 3 pessoas. Eu estava esperando as pessoas chegarem para começar o culto, e havia 2 ou 3 pessoas. Eu perguntei se ali era a igreja dos avivamentos de tendas de lona, e que eu queria pregar assim também. Então, depois dele me escutar pacientemente, ele citou Lucas 4, 17 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali Jesus também, nessa passagem, ele vai dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então eu disse, mas esse versículo é sobre Jesus. E o pastor me respondeu, mas hoje ele se cumpre na sua vida. E ele citou Isaías 55, 11. Toda palavra que sair da minha boca, Deus falando, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Dali em diante eu comecei a caminhar com esse homem de Deus, meu pai na fé. Até que no ano de 2013, bem para o fim do ano, eu assisti uma programação religiosa na televisão. Até então eu pregava apenas doutrina, mas vi um pastor orar e um paralítico andar pela fé. Eu ainda assistia televisão, eu confesso, hoje eu não assisto mais. Talvez essa parte
seja mais polêmica, mas eu não assisto mais. Mas então, assistindo ali, vendo aquela coisa, eu disse: se ele faz aquilo ali, curar em nome de Jesus, eu também posso, pela fé. E eu comecei a buscar ao Senhor nas madrugadas. Eu comecei a dobrar meus joelhos nas madrugadas e clamar, pedir a misericórdia de Deus, pedir que o Senhor se manifestasse a mim. Vi sinais no céu, estrelas brilhando mais do que o normal. E eu já vim orando algumas madrugadas, isso já com 18 anos de idade. E vale lembrar que em 2011 eu preparava uma saudação, uma palavra de saudação num domingo, e eu ouvi um anjo tocar uma trombeta durante 1 minuto. Eu não sabia quem era aquele anjo, eu não via aquele anjo, mas eu ouvia a voz. E depois eu fui saber que era um shofar, uma trombeta judaica. E eu corri e fui contar para algumas pessoas disseram: você está louco, mas outras entenderam que era uma comissão para eu pregar o evangelho. Me falaram: Deus está te chamando para pregar o evangelho. Voltando, numa noite seguinte, em 2013, eu fui chamado a pregar numa pequena igreja que tinha aqui perto de casa. E quando eu estava dando uma palavra de saudação ali, uma mulher paralítica, ela começou a andar. Mas assim como Pedro, ele andou sobre as águas e depois ele teve medo e se afundou, ela voltou com medo para a cadeira. Mas no mesmo culto me deram a oportunidade para pregar. A igreja não tinha muita organização e assim sentiram que eu deveria ser o pregador naquele dia. E eu preguei e liberei uma palavra profética no Espírito. E tinha uma mulher ali que foi relatar 2 anos depois que ela tinha um corpo canceroso. É terrível relatar isso aqui. O corpo dela era coberto. E todos aqueles tumores foram queimados na hora por um fogo sobrenatural. Quando Deus me usou em profecia para liberar sobre a vida daquela mulher. 2 anos depois eu entrei no salão de cabeleireiro dela. Ela falou assim: a paz do Senhor. Eu falei assim: a paz do Senhor? Não conheço a senhora. E ela disse assim: você orou por mim e aconteceu isso e isso e isso. Deus é na sua vida. E a palavra é clara quando relata: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Foi queimado por um fogo sobrenatural aquilo. Quero relatar a vocês somente mais algumas coisas de testemunho de batismo com o Espírito Santo. Já relatei e quero relatar aqui algumas experiências orando em línguas. Algumas experiências que eu tive orando em línguas. Da oração em línguas. Como eu disse, recebi o batismo com o Espírito Santo 2 meses após a minha conversão, com 14 anos de idade. Ainda nos últimos dias da sã doutrina nas igrejas pentecostais. Mas eu fui começar a orar em línguas 5 anos depois, em 2015. Um jovem, ele me incentivou a orar 1 hora em línguas por dia. Eu era muito daqueles jovens que tinham uma neurose, que orava expulsando, já era liberto de tudo, mas orava expulsando coisa que até nem tinha dentro de casa. Tem coisas que a gente tem que orar e expulsar da nossa casa, sim, mas tem certas coisas que já viram um outro extremo, viram uma neurose, um fanatismo. E aquele jovem me incentivou a orar 1 hora em línguas por dia. Ele falou: você entra no seu quarto, você se tranca lá e fica 1 hora orando em línguas. No início era difícil, eu achei que ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Tanto que eu tentei me afastar desse jovem, eu tentei me afastar, parar de andar com ele. Tentei parar de andar com esse jovem e tentei parar de caminhar com ele ali, parar de andar com ele. Mas Deus foi me trazendo de volta para perto dele. E aí eu fui começando a orar em línguas. E Deus me deu a experiência de, se eu for contar aqui, de levantar a mão assim, estender a mão para cima e falar para esse rapaz:
A unção do profeta Elias, a mesma unção que esteve sobre o profeta Elias, vem sobre a sua vida agora. E um rapaz de 120, 130 quilos cair para trás, cair no espírito. Sorte que tinha um mais forte que ele segurando ele lá no momento. E quando eu orei por ele, mas hoje eu oro até andando na rua, em voz baixinha. Em casa também eu tenho mantido a vigilância, para orar em línguas, pois outros familiares também não são crentes, outros cristãos não creem na oração em línguas, acho que é coisa de católico carismático, por exemplo. Mas eu tenho orado e obtido experiências tremendas com Deus. Eu já me senti orando em hebraico, por exemplo, Deus me usou para falar palavras como bará, que significa criar, e barak, que significa abençoar. Filipino, tagalog. No ano de 2014 eu tive essa experiência. Antes de começar a orar em línguas, eu me senti orando em filipino. Às vezes frases em indiano como Hanesh, Hanesh, Nehesh, coisa sempre assim, parecendo que é indiano. Experiências de cura. Eu tinha movimentos repetitivos, eu fui curado de movimentos repetitivos de balançar para frente e para trás. Como eu disse, gagueira emocional, problemas respiratórios, além de ter muito caráter mudado. Eu era explosivo, eu era brigão. E se eu for relatar tudo aqui, essa área está sendo tratada, mas em casa meu relacionamento com os meus pais melhorou. Orar em línguas me faz mais amar o Espírito Santo. Eu gosto sempre de dizer: Espírito Santo, eu te amo. Eu creio que isso é o famoso dar valor ao Espírito Santo. Eu tenho que persistir em orar e orar sem cessar, como diz a palavra em Romanos 12:12, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Fora isso, eu tenho muito temor sempre de pecar contra o Espírito Santo. Já me veio pensamentos de ter blasfemado, mas eu ouvi falar que esse é um sinal do temor que ainda existe. E desenvolvendo a prática da oração em línguas na minha vida, eu não quero parar. É algo que me faz tão bem que eu não quero parar. E um último testemunho sobre oração em línguas. Um dia, quando eu estava orando para edificação pessoal, eu senti como se eu tivesse encostado num fio desencapado. Durante 15 dias, o meu corpo tem se carregado de eletricidade. E nesse dia foi muito forte. Eu com as mãos fazia gestos como se eu estivesse tirando algo de dentro de mim, arrancando. E Deus me transpassou com seu poder. Eu sinto que esse poder está me curando até mesmo do autismo, o qual eu já contei aqui. E a terceira parte, que é a parte das visões, eu quero relatar aqui 7 visões que o Espírito Santo me deu. 7 visões que o Espírito Santo me deu. Irei relatar aqui, essa é a terceira e última parte do testemunho. Falei da oração em línguas, falei um pouco da minha vida e alguns sonhos relacionados ao tempo do fim. 7 sonhos e visões. Em 23 de setembro de 2018, alguns costumam falar que é uma data profética por causa da festa das trombetas, em Israel. Eu sonhei que tudo, 2018, 23 de setembro de 2018, carros, pessoas, enfim, eram arrastados como imã para o sol, e ao serem puxados e chegarem lá, hoje houve uma grande explosão do céu. Também nesse ano eu sonhei que espíritos malignos estavam entrando dentro das igrejas. Espíritos malignos entravam, pessoas de preto na igreja, e uma moça com a Bíblia maligna, uma Bíblia satânica nas mãos. Ela estava dentro de uma igreja evangélica, mas invocando as forças das trevas. Um sonho pesado que nunca relatei, mas aqui em primeira mão estou relatando. Era uma igreja evangélica, do nada virou algo de feitiçaria. Em janeiro de 2019 eu sonhei que uma nuvem negra descia na beira da praia no corpo de um rapaz judeu. Ele se tornava o anticristo, e ali ele dizia que tudo o que estava acontecendo na terra após o arrebatamento era culpa dos crentes. Essas visões, eu tenho que contar isso aqui, já foram relatadas no canal Despertamento para o Arrebatamento, e eu estou relatando ela novamente aqui nesse testemunho.
No dia que houve o eclipse no Chile, início de julho de 2019, eu sonhei que eu e várias pessoas nós marchávamos e havia como que um chocalho como a Torre de Babel, cercado por uma névoa que não se viu o início nem o fim daquele chocalho. Nós clamávamos Apocalipse 11, 15 e 19, os versículos sobre a sétima trombeta, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Isso no ano passado. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Isso na versão Nova Almeida, atualizada, NAA, de 2017. E quando nós declaramos versículo a versículo, aquele edifício de 6.000 anos, ele veio abaixo, ele tombou. Em 20 de julho, dia do eclipse Nibiru, eu vi diante de mim metade do sol e metade da lua se juntarem e formaram um eclipse ali que escureceu a terra. E até pensei que fosse um eclipse tamanho na terra. Eu pensei que o referido dia seria escuro, mas um irmão na fé, ele me disse: fica em paz, não vai acontecer nada. Ele era meu pastor e naquele dia nada realmente aconteceu, meteoro nenhum caiu na terra, não aconteceu nada. Em 2016 eu vi um pastor da Assembleia de Deus pregando de frente a uma praia, em cima de um monte de areia, clamando Joel 2: tocai o chofar em Sion, porque o dia do Senhor está perto. Quando homens vestidos como soldados romanos se aproximaram, agarraram ele ali e levaram ele preso. E hoje eu entendo que isso simboliza a perseguição contra a igreja que já está começando e que vai se intensificar. Também no ano de 2016, no inverno de 2016, eu vi uma mulher ali que ela dançava como uma prostituta sobre uma barra de ferro. Uma bailarina, talvez uma coisa do mundo. E quando aquela mulher cruzou uma barra semelhante a uma barra de balé, caiu um véu branco sobre a cabeça dela, e ela citou João 8,12 dizendo: eu sou a luz do mundo, mas não citou o resto do versículo. O resto do versículo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é a igreja enganadora. Não creia em pregadores que citam só metade do versículo. Tem pregadores em congressos que citam somente metade do versículo e até mandam a igreja sentar e fazem pregação com metade do versículo, um parágrafo não, uma linha do versículo. Cuidado com esses tipos de pregação. Uma pregação que não é completa, que o texto não é completo, ela é enganadora. Lembre-se que o inimigo citou o Salmo 91 para Cristo, subtraindo trechos da palavra. Foram muitas as visões, sonhos proféticos e sinais, até sinais captados pelo meu celular. Uma vez, após uma oração de explosão de milagres que eu faço no meu canal, Deus me orientou a captar uma foto. Começou uma coisa em casa que eu precisei sair para a cidade, e no caminho, no ônibus, Deus disse: tira uma foto, bata uma foto.
E quando eu tirei aquela foto, houve algo ali que era como se fosse uma caveira na foto. Algo como uma caveira, e eu creio que era até um prenúncio, algo que poderia simbolizar, talvez Deus me avisando, porque tem sermões meus de fevereiro desse ano, ainda antes do coronavírus se manifestar como o novo coronavírus. Eu já falava do coronavírus antes do carnaval, e Deus me deu uma visão de uma caveira nos céus, e coisas fortes. Deus fala assim comigo desde quando eu me converti em 2010, mas eu deixo essas visões como testemunhos. São tantas experiências que, se eu fosse contar todas para vocês aqui, seria até enfadonho. Só vou contar uma última e encerro. Que certa vez eu e um pastor, nós estávamos orando a respeito da construção de um templo, e aquele pastor me dizia: eu vou buscar uma palavra de um profeta para Deus confirmar a construção dessa igreja. Ele foi, e quando nós voltamos, e quando ele rapidamente voltou, porque os sonhos que eu tenho são muito rápidos, acontecem muito rápido, embora durem horas dormindo, eles são muito rápidos, porque o tempo do céu, do mundo espiritual, não é a mesma coisa da terra. Quando ele voltou, ele disse assim: eu já tenho a confirmação. De repente os céus se abriram diante do Espírito Santo, diante do sangue de Jesus. Os céus se abriram, a igreja, o teto da igreja se irradiou, e eu ouvi ali a voz de Deus fortemente a voz do Pai, que dizia, era uma voz como de trovão, e ela dizia: construa esse templo. De repente, amados, eu vejo o Senhor Jesus saindo pela lateral da igreja, pela porta lateral da igreja. Ele era alto, ele tinha uma aparência que, se eu for contar aqui, Jesus tem multiformes maneiras de se manifestar, mas eu não vou descrever como ele era. Mas ele saía pela porta lateral daquela igreja, daquela determinada igreja. Ele olhava para mim e ele dizia coisas que eu não posso lembrar aqui agora, recordar, talvez porque o Pai ocultou, mas eram palavras de amor. Isso eu tenho a impressão no meu coração, que eram palavras de amor ministradas a mim. Eu lembro do olhar dele, lembro que ele vestia uma túnica vermelha e branca, talvez muito semelhante a um quadro que tem aí dele, com cabelos encaracolados, olhos verdes e uma túnica vermelha e branca. Mas eu não quero ir além disso, só quero terminar concluindo que Jesus está voltando, igreja. Não há mais tempo para brincadeiras, não há mais tempo para meninice, não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para piadas, não há mais tempo para brincadeiras no altar, reteté, meninice, falsas revelações, falsas libertações, falsas curas, agendas abertas, pregadores abrindo agenda como se Deus fosse empresário. Não há mais tempo para brincadeiras. O tempo já não é mais, como vai dizer aqui em Apocalipse 10, 5 ao 7, que diz: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu termino esse testemunho aqui afirmando que ele é verdadeiro, afirmando, e o Espírito Santo testificará a você que ele é verdadeiro, você que é de Deus, que a palavra diz que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. O Espírito testifica, o Espírito Santo te testificará que esse testemunho é verdadeiro, que nada aqui foi inventado, nada é brincadeira. Deixa esse testemunho a você, e como eu disse, já foi gravado, está no meu canal, já foi gravado duas vezes, 2, 3, 4 testemunhos de visões meus estão no meu canal.
outro está no canal Despertamento para o Arrebatamento, e agora esse que o pastor Adenilson Berto me pediu para gravar e colocar no canal dele. Eu me chamo Jonathan Ricardo Dias, sou cooperador no Evangelho de Cristo, moro aqui no estado de São Paulo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e termino com a bênção de número 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que Ele cubra todos com o seu maravilhoso e precioso sangue. Conclua esse testemunho em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.